Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês um exercício para fortalecimento de prono-supinadores de antebraço, ou seja, aqueles músculos que levam a palma da mão para cima, supinadores, e os músculos que levam a palma da mão para baixo, o que nós chamamos de pronadores. É um exercício que eu costumo utilizar muito com os meus pacientes pós-operatório de punho, pós-operatório de antebraço e os pós-operatórios de cotovelo, para fortalecimento desses músculos. Não são exercícios que eu costumo utilizar para ganho de amplitude de movimento. Eu utilizo depois que esse paciente já tem amplitude para reforçar e fazer o trabalho então de estabilidade dinâmica, de controle neuromuscular. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam aqui no canal, deixem seus comentários, as suas sugestões. Não deixem de compartilhar esse vídeo com aquele seu colega que pode estar precisando desse vídeo agora para fazer um trabalho em domicílio. Assim como no link de descrição desse vídeo, vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Bem, para esse exercício vocês vão precisar simplesmente de um martelo, algo que praticamente todos temos em casa. Então, com a extremidade do martelo, nós vamos realizar o exercício de prono-supinação para fortalecimento desses músculos. O ideal é que eu me coloque numa posição sentado, e vou segurar ao longo do martelo, ou seja, quanto mais central eu pegar nesse martelo, menos resistência eu tenho. Quanto mais para a extremidade desse martelo segurar, maior resistência eu vou ter ao movimento. Quanto mais próximo do martelo em si, menor a resistência. Então, quanto mais distante eu tiver do martelo, maior será a minha resistência. Eu vou apoiar todo o meu antebraço sobre uma superfície, mantendo o meu cotovelo ao lado do meu corpo. E rodando a ponta desse martelo, então, lateralmente, eu começo a trabalhar de forma excêntrica os músculos pronadores, ou seja, são os pronadores que estão resistindo ao movimento da palma da minha mão cair em supinação, certo? Então eu vou descendo lentamente, nesse sentido, até o limite permitido pela articulação, retornando então à posição inversa. Agora os supinadores começam a trabalhar, resistindo ao movimento de pronação, porque a tendência do peso do martelo é cair em pronação. Os supinadores resistem a esse movimento. Então eu vou trabalhar movimento de supinação, movimento de pronação. Se eu perceber que esse movimento está com muita carga, está com muita resistência, eu posso diminuir a resistência pegando mais ao centro do cabo desse martelo. Então eu vou ter uma resistência muito menor ao exercício de supinação e ao exercício de pronação. Como eu disse, eu não costumo utilizar esse exercício para ganho de amplitude de movimento. Que é isso? Ganhar movimento de supinação e movimento de pronação. Eu trabalho para o reforço muscular, ou seja, depois que eu já trabalhei com esse paciente, ganho de movimento fisiológico de supinação, de pronação, artrocinemática dessas articulações radioulnar proximal, radioulnar distal, lembrando que o movimento de prono-supinação, ele só acontece numa única articulação do corpo, que é a articulação radioulnar proximal. É o movimento de translação da cabeça do rádio sobre a ulna que permite o movimento de prono-supinação do antebraço, ou seja, os ossos eles trocam de lugar. Nesse momento, para ficar fácil, eu posso dizer que qual que é o lado do rádio? Sempre o lado que eu tenho um polegar, que a gente fala que é a antena do rádio. Ora o rádio está lateral, ora o rádio está medial. Porque isso devido ao movimento que estes ossos nos permitem de prono-supinação. Toda vez que eu tenho a minha palma da mão rodada para cima, eu tenho o movimento de supinação, de súplica, supinare. E o movimento da palma da mão para baixo de pronação, pronare. Então, ao movimento de supinação,
Nesse sentido, como eu tenho a resistência do martelo com a gravidade forçando a supinação, eu tenho a resistência dos pronadores. Ou seja, isso é um movimento excêntrico, é um movimento de desaceleração. Então, neste movimento que eu estou trazendo em supinação, eu estou trabalhando de forma excêntrica os meus pronadores. E quando eu trago daqui o martelo até a posição neutra, eu estou trazendo no movimento de contração concêntrica desses pronadores. Ao tempo que quando eu estou descendo em supinação, eu estou trabalhando os supinadores. Tá? Estou trazendo em pronação, a minha palma da mão está indo para baixo, são os supinadores que estão freando esse movimento para ele não cair de uma vez. Então eles vão descendo em forma excêntrica. Trago até o centro agora de forma concêntrica. Ok? E nesta passagem eu tenho a troca de músculos pronadores e músculos supinadores, alternando um em relação ao outro. Lembrando, se a carga for muito, eu posso trazer mais para o centro do cabo desse martelo, ou de acordo com a extremidade, com a facilidade ou não do movimento. Então, poderia me posicionar desta maneira, até sem um apoio, levando em supinação o movimento e trazendo em pronação, sem que o cotovelo abra em relação ao meu corpo. E vou realizar, toda vez que o martelo bater aqui, eu vou contar um. Muito controle muscular aqui, não pode ter muito desequilíbrio ou movimento rápido. Eu tenho que ter um bom controle neuromuscular desse movimento. 2, e assim eu vou realizando o exercício. 10 a 15 repetições ou 20 repetições, dependendo da carga conforme você colocar e o seu grau de tolerância para a execução do exercício. Um exercício extremamente simples e muito funcional e importante para o dia a dia, para fortalecimento dos pronossupinadores, principalmente para aqueles pacientes pós-operatório de punho, radioulnar distal ou de radiodistal, ou de diáfise de radioulna, ou até de fratura proximal de unirádio ou de cotovelo, ok? Deixo aqui então essa dica do exercício de pronossupinação com uma ferramenta simples que praticamente todos nós temos em casa, que é um martelo, apenas quantificando a carga de acordo com a pegada no cabo do martelo, ou mais para cima, mais próximo à ferramenta, ou mais distante no seu cabo. Quanto mais distante, maior a resistência. Quanto mais próximo do eixo do movimento da carga, menor a resistência. Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seus comentários, suas sugestões e a gente se vê em breve. Forte abraço e saúde a todos.